Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à nossa disciplina de Fundamentos da Informática. Galera, é o seguinte, a gente vai ver aqui o comecinho do nosso componente, a gente vai falar sobre alguns aspectos da informática, a importância da informática na nossa vida, a gente vai falar um pouquinho da história também, e depois, mais para frente, eu vou sugerir uma reflexão. Aí, essa reflexão não vai estar nessa apresentação, mas eu vou sugerir uma reflexão para a próxima semana, ok? Galera, seguinte, então vamos lá. Lembrando que esse componente ele faz parte dos cursos de Administração, Informática e Segurança do Trabalho. Quando a gente está falando da informática, então a gente vai fundamentar isso daqui nos pontos que são semelhantes. Depois, quando tivermos algumas mudanças, algumas diferenças entre administração, segurança e informática, a gente faz um conteúdo separado. Mas o início desse componente aqui, ele é bem similar. Bom, então a gente vai ter essa nossa primeira aula, aula 1, Introdução à Informática. Então a gente vai pensar primeiro em informática em nossas vidas, qual a importância da informática nas nossas vidas, como é que ela está inserida e qual a importância de se estudar informática em todos os cursos aí, né? A gente vai ter uma breve história da informática, isso também é importante a gente saber de onde veio, por que veio, quais são os padrões que a gente tem aí. E a gente vai fazer uma reflexão, mas como eu disse para vocês, essa reflexão vai ser depois, a gente vai trabalhar com essa reflexão aí, tá bom? Então vamos lá. A informática nas nossas vidas. Então a gente sabe, né? Hoje até falar, ser meio óbvio quando a gente fala que a informática ela é muito importante nas nossas vidas, mas nem sempre foi assim, né? Se a gente for imaginar, principalmente décadas de 80 e 90, em que a informática estava começando a despontar e que começava a se tornar relevante na vida das pessoas, uma vez que as pessoas não tinham acesso a um sistema computacional, ou por dinheiro mesmo, ou realmente por falta de interesse, por realmente não existir uma cultura e o uso muito grande, muito em grande escala, como a gente tem hoje, da informática. Muitas das coisas eram feitas de forma manual, então não havia necessidade. E a ideia da informática, a evolução da informática foi por conta de um desejo, né, da humanidade de repente fazer as atividades que são repetitivas, atividades que poderiam simplesmente ser feitas por um robô ou por um dispositivo eletrônico, que elas fossem substituídas e que assim as pessoas começassem a trabalhar com atividades que são atividades mais para o lado criativo. Então foi aí que teve esse grande boom da informática, fazer justamente com que essas atividades que são atividades que a gente geralmente poderia deixar para um robô fazer, ele deixar de ser feito pelas pessoas, né? E aí esses programas inteligentes eles começaram a desenvolver coisas das áreas mais diversas, desde eu coloquei alguns exemplos aqui que são exemplos que a gente não pensa tanto, né? Que é de repente compor música, né? Ou até a gente pensa assim, fazer compras, estudar, projetar casas e muitas outras coisas. Né? A gente sabe que hoje, quando a gente está falando de informática, praticamente tudo, principalmente depois do advento da portabilidade, né, de utilizar né, dispositivos móveis, né? Então muita coisa começou a ser colocada em locais que a gente não imaginava, como utilizar o celular para fotografar, para mandar mensagens, o que parece totalmente natural para a gente. Pensa numa pessoa como eu, que nasci nos anos 80, era inimaginável você pensar que com um dispositivo que você liga para alguém, que você manda uma mensagem, você fotografa, grava um vídeo e até mesmo, de repente, você consegue fazer um canal no YouTube utilizando isso daí, né? Uma coisa que inimaginável naquela época. Falar de YouTube era totalmente fora de questão ali. E quando a gente está falando do uso e da criação de sistemas computacionais, a gente está falando de criatividade, que é o que eu falei para vocês, né? A ideia dos sistemas computacionais é que eles substituam atividades que geralmente a gente não usa muito a criatividade. Se bem que agora a gente tem até programas que substituem até aqueles que usam a criatividade. Mas, enfim, fica a quem opera esses sistemas saber como operar de uma maneira inteligente,
saber criar esses programas para que eles resolvam esses problemas, para que a gente otimize o nosso trabalho. É por isso que é tão importante, seja na área que você estiver estudando, seja na área de saúde, seja na área financeira, seja na área de informática mesmo, ou segurança do trabalho, você precisa saber como utilizar esses softwares para que eles auxiliem você a desenvolver as coisas mais para frente, tá? E aí a gente vai ter uma breve história aqui, eu vou falar sobre alguns dispositivos que foram os dispositivos que iniciaram aí a história da computação, né, que é importante a gente saber como a coisa foi evoluindo e por que que ela chegou no ponto que ela chegou, né? E aí basicamente a gente tem uma definição aqui do que é um computador. Um computador nada mais é, resumindo essa frase que a gente tem aqui, um dispositivo eletrônico que vai pegar informações, trabalhar essas informações para gerar um resultado, um produto ou uma rotina de trabalho eficiente para você. Por tudo isso, utilizando o processamento de dados. Ou seja, você vai pegar os dados, como a gente tem aqui, a gente vai pegar os dados, que podem ser qualquer tipo de informação, que estão arquivados, que vão ser manipulados, e transformar realmente no resultado que a gente precisa, que é o que eu falei para vocês, que pode ser tanto um produto, né, de repente um layout de alguma coisa, né, de repente se você é designer, ou de repente um programa em si, ou de repente um jogo, ou de repente um cálculo, se você é da área financeira, ou de repente um resultado de uma estatística, se você é da área de segurança do trabalho. E aí esses dados eles são processados, eles são manipulados dentro dessa máquina. Então, basicamente, um computador o que ele faz é isso: armazenar informações, manipular essas informações para gerar um resultado, seja ele qual for, para quem está utilizando esse programa. Então, essa é a ideia de um sistema computacional. E a gente eleva isso daí, ainda mais hoje, pensando em internet, porque você vai ter uma rede de comunicação e vários computadores vão estar fazendo essas operações, milhões, bilhões de operações aí ao mesmo tempo e se conversando. Tá? Depois a gente vai até conversar um pouquinho mais sobre esse aspecto de trabalhar de repente em rede e fazer com que essas informações elas sejam veiculadas dessa forma, tá? Bom, aí a gente vai entrar aqui, como eu falei para vocês, de alguns dispositivos da história que iniciaram, que foi o início da computação. A gente pode falar que o computador, de uma maneira bem grosseira, aí, o computador ele nada mais é do que um dispositivo que faz cálculos matemáticos. É assim que ele opera, é assim que ele pega essas informações que a gente falou, que são arquivadas, manipuladas e geram esses produtos que eu falei para vocês. Então, basicamente é isso. O primeiro dispositivo de cálculo que foi criado há aproximadamente 3.500 anos atrás no Egito foi o ábaco, que é isso, eu acho que vocês já devem ter visto essa forma de calcular. Geralmente a gente usa isso no ensino fundamental, no ensino infantil, para começar a calcular, fazer soma e subtração. Então, você utiliza essas bolinhas, usando essas varetas e fazendo os cálculos aí. Até mais ou menos o século XVII, essa era a única forma, era o único instrumento de cálculo que existia. Então, é o início aí da computação. Depois a gente tem uma máquina de calcular, que foi desenvolvido pelo Blaise Pascal, tá, em 1642, que é chamada de pascalina, né, que é esse elemento que está aí do lado, né, essa foto que a gente tem aí, que você tem algumas rodas dentadas e que simulam mais ou menos o funcionamento do ábaco, que faz também operações de soma e subtração somente. Então você já passa a ter um dispositivo que é mais complexo do que o dispositivo que você tinha do ábaco, né? Ele acaba sendo uma máquina um pouquinho mais robusta aí, desenvolvida pelo Pascal, tá? E aí, indo já para 1800, né, já em 1804, a gente tem os cartões perfurados, que nada mais é do que esses cartões que vocês estão vendo aí, com os furinhos, né, que programavam os teares, né, para criar, né, para tecer roupa e tudo mais, e cada cartão possuía uma programação diferente para tecer os tecidos, para criar as roupas de maneiras diferentes. Tá? Então, cada cartão tinha uma programação diferente. Então, pensando nisso, essa acabou sendo a primeira máquina de programação existente, né? Porque esses cartões perfurados
eles poderiam ser modificados. Então, a cada tipo diferente de TI, você usava um cartão perfurado diferente. Foi criado por Joseph Mary Jacquard, tá? E foi uma revolução, até porque as outras máquinas de programação, a gente vai ver isso daí um pouquinho mais para frente, elas foram criadas com base nessa máquina que a gente tem aqui. Bem bacana, galera. Vamos lá. E aí, o Charles Babbage criou a máquina analítica. Essa máquina analítica, ela pega os conceitos lá dos cartões perfurados, tá? E aí ela fazia o quê? Ela computava e imprimia extensas tabelas científicas, tá? Então, na teoria, ela fazia isso. Dizem que nem sempre chegava nesse resultado. E todas as instruções que eram colocadas nela vinham por meio dos cartões perfurados. Então, vocês estão vendo que a gente saiu lá do ábaco, que era somente passar as pedrinhas, a gente foi para uma máquina de calcular, que era um pouquinho mais complexa, depois a gente foi para os cartões perfurados que faziam programação, e essa máquina analítica, ela realmente analisa os dados ali e imprime essas tabelas científicas aí. Uma coisa bacana, um dado legal, bem bacana de falar aqui, é que a Ada Augusta Lovelace, que é filha do Lord Byron, daquele poeta, né, famosíssimo, que provavelmente vocês vão estudar mais em língua portuguesa aí, já devem ter estudado, foi considerada a primeira programadora da história, porque ela colaborou com Babbage para a criação dessa máquina, né? Isso é bem bacana, a gente vê aí que as mulheres também já estavam envolvidas, inclusive a gente depois eu vou sugerir para vocês um filme para vocês assistirem, para vocês verem que as mulheres estavam muito presentes nesse lance de programação, mas isso mais para frente, é muito mais na frente na história do que o que a gente tem aqui. Galera, para essa nossa primeira aula, era exatamente isso que eu queria passar para vocês, né? Realmente vocês terem mais ou menos uma ideia de como a programação ela surgiu, né, de como a informática surgiu, aliás, qual a importância da informática nas nossas vidas, né, qual a relevância e qual a importância de se estudar informática dentro de cada uma das áreas. A gente vai fazer essas aulas de forma bem tranquila, gente, a gente vai indo passo a passo, ponto a ponto, para vocês irem descobrindo cada aspecto que a gente tem aí da informática e eu acho bem bacana para vocês poderem estudar. Então, na semana que vem a gente está de volta, vou propor uma atividade na semana que vem aí, utilizando esse conteúdo aqui que a gente aprendeu, até para fazer aquela reflexão que eu havia dito para vocês. Obrigado, até mais, valeu, estudem, não deixem de olhar o material todo que a gente tem por aqui, porque isso daí é bem importante, beleza? Até mais, valeu, tchau, fui!